Paz do Senhor, caros irmãos, tudo bem? Como você está? Amados irmãos, eu tenho uma palavra neste momento que se encontra no livro de 2 Reis. Quero ser bem rápido e objetivo, claro. Se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6. Quero ler apenas 3 versículos para a glória de Deus. Amém? Versículo 15, 16 e 17, que diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. O que eu entendo nesses versículos aqui, aonde nós vê um jovem, que andava junto com Eliseu, um pequeno profeta, e nós vemos também o profeta Eliseu aí. Quando seja, eu vejo 2 pessoas, vejo um grande problema também nessa situação. Qual é o problema? O problema é um grande exército assírio que cercou a cidade. E esse jovem, nós observamos que ele saiu logo cedo. Esse jovem saiu logo cedo e viu esse grande problema, e ele temeu. Ele vem e fala para Eliseu. Eliseu, ele está vivendo uma vida em espírito, em santificação. Ele consegue enxergar o impossível, ele consegue enxergar aquilo que os olhos naturais não vê. Então ele vê algo espiritual, ou seja, ele está tendo uma vida diante do altar, uma vida consagrada. Então ele não teme o perigo, não teme o mal. Já aqueles que em outrora está vivendo uma vida rotineira, uma vida que não está em espírito, vamos dizer claro, Vamos ser claro, uma pessoa que está vivendo na carne, uma pessoa que não tem compromisso, uma pessoa que às vezes espera mais das outras pessoas. Então, esse tipo de pessoa que não lê a Bíblia, não jejua, não ora, não se consagra, essas pessoas não conseguem enxergar o impossível. Essas pessoas não conseguem enxergar o lado espiritual. Essas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem ver também, o que Deus tem para mostrar. Então essas pessoas temem, e elas só conseguem enxergar o que os olhos naturais conseguem ver. Isso mesmo, as pessoas hoje em dia só conseguem enxergar o problema que está na frente dela, o problema que está acontecendo. De repente pode ser uma doença, pode ser de repente um problema financeiro, deve ser um problema muitas vezes grande, na vida conjugal, na família. Eu não sei em que área que você está passando um grande problema, eu não sei o que está acontecendo, mas muitas das vezes você precisa abrir os olhos espirituais para que você possa enxergar o grande Deus, os anjos de Deus, maior o que está contigo, maior o que está comigo do que o que está no mundo. O que está no mundo, a Bíblia diz assim: o mundo jaz no maligno, correto? Então o que acontece? Quem está tendo uma vida contínua no mundo, infelizmente não consegue enxergar o lado espiritual, não consegue enxergar as coisas grandes de Deus. E Deus tem algo grande para mim e para você. Por isso que é necessário você viver em espírito, por isso que é necessário você estar pegando o exemplo do profeta Eliseu. O moço chega até o profeta e fala: olha, estamos cercados, o exército assírio é muito grande. De repente o profeta olha e fala: viu, não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então o profeta já estava enxergando isso, não é só aquele momento, é sempre. Por isso que é bom nós estarmos aí com Deus, maior que está conosco. E às vezes você vê um problema tão grande na sua vida e você não consegue enxergar o tão grande Deus que é. Deus é maior que o seu problema, Deus é maior que tudo. Observe, Eliseu, ele orou ao Senhor, ele pediu para que Deus viesse abrir os olhos desse jovem.
e Deus ouviu a oração instantânea, imediata, né? Então Deus abre os olhos desse jovem. A Bíblia não está declarando o nome do jovem. Não sei se é Geazi, eu não sei se ele continuou depois da jornada que ele ficou leproso, né? Ele desobedeceu, de olho na recompensa, nós sabemos disso. Então aqui nós vemos que aqui não está citando se é Geazi ou ajudante de Eliseu, mas observe que ele não estava tendo uma vida em espírito. Teve que Eliseu orar a Deus, orar ao Pai, para que Deus viesse abrir os olhos espirituais do jovem. Então o jovem, automaticamente, os olhos espirituais foram abertos. Então nós temos que estar orando a Deus para que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais. Se você não está enxergando o impossível, se você não está enxergando o que Deus tem para você, se você não está enxergando o lado espiritual, se você não está tendo vida com Deus, se você não está crendo, não está acreditando, você tem que orar a Deus para que Deus venha abrir os seus olhos espirituais, para que Deus venha te dar visão espiritual para você vencer. Você só vai vencer se você tiver visão espiritual, olhos espirituais, ok? Então, que você venha ficar com essa palavra de vitória para você. O jovem já se sentiu seguro porque ele viu, né? Ele orou Eliseu ali, os olhos foram abertos ali, e o que ele enxergou? Deus abriu os olhos do moço, e eis que no monte estava cheio de cavalos e de cavalos de fogo, né? Cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, maior é o que estava ali com o profeta. Maior é a proteção de Deus na nossa vida. Maior é Deus em nossas vidas. Amém? Deus vos abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.